domo de temperatura, volume e pressão. Só que para a gente entender esse domo, que ele vai nos dar características físicas da água ou de um outro fluido, a uma determinada pressão ou temperatura, ou determinado volume e temperatura, ou volume e pressão, ou pressão e temperatura, eu tenho como saber com qualquer uma dessas três variáveis qual é o estado físico do meu fluido. Então, de onde veio isso? Ele veio aqui, ó. Lembra que você já estudou sobre isso? Aqui eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma pedra de gelo, eu tenho água em estado sólido. À medida que aumenta a temperatura, eu vou tendo sólido mais líquido. Aumenta a temperatura, eu tenho líquido, líquido mais vapor e tenho vapor. O que é esse domo? Esse domo é como se eu pegasse isso aqui, ó, e trouxesse para cá. Porque todas essas informações estão aqui, só estão arranjadas de uma outra forma. Então eu tenho aqui embaixo, no comecinho, eu tenho sólido. Para cá eu vou ter sólido mais vapor. Aqui eu tenho líquido. Então eu tenho aqui líquido, sólido, líquido. Aqui eu tenho líquido mais vapor. E aqui eu tenho vapor. Como isso aqui a gente não usa, então eu não nem considerar, só para saber que ele está aqui. Então, o que me interessa? Olha só, aqui é meu eixo de temperatura e aqui é meu eixo de volume específico. Não é aquele Vzão, tá? Porque o Vzão é de volume. E esse aqui não é volume, é volume específico. Então, é esse Vzinho mais estilizado. Líquido, aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho a pressão. Quando eu tenho a pressão constante, eu tenho líquido mais vapor, que é a mesma coisa que eu tinha aqui, ó. Então, eu tenho pressão constante, líquido mais vapor, e pro lado de cá, vapor superaquecido. Se nesse eixo aqui eu tivesse colocado, ao invés de temperatura, pressão, a minha guampinha, ela ia mudar, ela ia inverter, e aqui eu teria, então, a minha temperatura. O que é importante a gente saber? Essa linha daqui, é a linha de saturação líquida. É aquela linha que me diz quando eu deixo de ter líquido e começo a ter a formação de vapor. Então, nesse ponto, é onde eu tenho 100% de líquido. À medida que eu vou mudando a temperatura ou pressão, eu vou formando aqui o meu vapor e vou diminuindo o meu percentual de líquido. Então, por exemplo, bem no meio eu tenho 50% de líquido, 50% de vapor. Um pouco mais para cá, eu posso ter, por exemplo, 80% de vapor e 20% de líquido. Quando eu chego nessa linha, que é a linha de saturação de vapor, porque eu deixo de ter então líquido vapor e todo o meu líquido já se converteu em vapor, então eu chego aqui, ó, linha de saturação de vapor. Aqui nesse ponto eu tenho 100% de vapor. E tudo que eu tenho para cá, eu vou chamar de vapor superaquecido. Onde essas duas linhas de saturação se encontram, que é aqui em cima, eu tenho meu ponto crítico. É o ponto onde vapor e líquido coexistem em equilíbrio. Eu não posso passar desse ponto, porque se eu passo desse ponto, eu saio do equilíbrio e vai dar BO, tá? Vai explodir minha caldeira, vai dar alguma confusão. Não pode passar desse ponto. Então, esse crítico é o meu máximo. Lembrando, ó, linha de saturação líquida e linha de saturação de vapor. O que a gente calcula muito é saber a uma determinada pressão e temperatura ou volume e pressão, qual é o estado físico. Para eu saber qual é o estado físico, eu sei que se ele estiver do lado de cá, ele é líquido superaquecido, líquido comprimido. Se ele estiver aqui dentro, ele é líquido mais vapor. E se ele estiver do lado de cá, é vapor superaquecido. Depois eu vou ensinar vocês um jeitinho super fácil, super simples de encontrar o estado físico aqui dentro. Gente, é fácil mesmo, tá? Outra coisa que a gente calcula muito aqui é calcular
O título, o que é o título? É a quantidade de vapor que eu tenho. Então, se eu tenho uma mistura líquido-vapor, eu preciso saber qual é a minha porcentagem de vapor e qual é a minha porcentagem de líquido. Então, isso a gente calcula com o título, que eu vou ensinar você também a calcular bem facinho, bem simples. Ok? Bora lá! Pessoal, eu preciso agora encontrar a pressão correspondente para essa temperatura aqui de 120 graus e a temperatura correspondente para essa pressão de 200. Então, eu vou anotar eles aqui, ó, 120 graus e aqui embaixo eu vou botar 200 kPa. O primeiro dado que ele está me dando é um dado de temperatura. Então, eu vou para a tabela tem que ser de água, tá? Tabela de água. E aqui a primeira coluna tem que ser temperatura. Tá vendo aqui que a primeira coluna é temperatura? Então, agora a gente vai achar 120 graus. 120 graus está aqui embaixo, ó. Tá vendo ali? 120 graus. Ao lado dos 120 graus, a gente tem a pressão correspondente. Essa pressão é 198,5. 198,5 kPa. Tá vendo aqui em cima? Então, olha só. Para 120 graus, 198,5 kPa. Agora, para 200 kPa, eu preciso achar a temperatura. Então, vamos lá. Água, pressão. Ó, continuo usando a tabela de água, só que agora a primeira coluna aqui está me indicando pressão. Pressão em kPa, temperatura aqui em graus Celsius. 200 kPa, vamos procurar, tá aqui embaixo, ó. Tá vendo 200 kPa? Esse cara aqui. Do lado a gente tem a temperatura, 120,23. Localizou aí na tua tabela? Beleza. Então, agora, aqui, 120,23 graus Celsius. Encontrei a temperatura e a pressão correspondente. Mas quem que eu quero? Eu quero saber como a água se comporta a 120 graus e 200 kPa. Sublinha isso, que são os dados que o programa te deu. É isso aqui que eu quero encontrar. Eu quero 120 graus e 200 kPa. Tá? Então, olha só. Por ordem crescente, temperatura. 120 graus. Tem que estar aqui, certo? 120,23. 120,23 graus. Para 120 graus, eu tenho 198 kPa. Para 120 graus, eu tenho 198,5 kPa. Para 120,23, eu tenho 200 kPa. Para 120,23, eu tenho 200 kPa. O que me interessa? 120 graus e 200 kPa. 120 graus está nesse eixo aqui da constante. Esse cara não se mexe. Aqui, ó, constante. Se esse cara não se mexe, quem que se mexe? A guampinha. Ou para baixo ou para cima. A guampinha é a minha pressão. A pressão que eu preciso é a pressão de 200 kPa. Então, é essa guampinha aqui que me interessa. Eu só posso mexer nela, ou para cima ou para baixo. Se eu subir essa guampinha aqui, eu encontro a temperatura. Posso ir eternamente aqui, eu não vou encontrar a temperatura. Então, não adianta mexer desse lado. Se eu mexer para o lado de cá, eu encontro com a temperatura. Olha só. Vou prolongar ela aqui, ó. Pau. Encontrei com a temperatura. Se a pressão de 200 kPa se encontra com essa temperatura de 120 graus desse cantinho aqui, qual o estado físico da água?
Muito bem, líquido saturado, uhul! Líquido comprimido. Por quê? Porque os dois se encontraram aqui. Se eles tivessem se encontrado aqui no meio, eu teria líquido mais vapor, só que aqui no meio eles não se encontram. Se eles tivessem se encontrado do lado de cá, eu teria vapor comprimido. Olha como é simples de resolver isso. Muito fácil. Lembra sempre que você tem que cruzar esses dois aqui. Acha os correspondentes, mexe só a guampinha. Só a guampa. Essa mexe. Tá? Pra cá, se for eixo de temperatura, para cá, se o eixo aqui for de pressão.